filhos pródigos, já afirmamos esse entendimento, já entendemos, estamos terminando hoje de entender que a salvação é um processo, é uma só salvação, mas ela se dá em 3 tempos, começa no espírito, se desenrola na alma e termina no corpo. Então hoje nós vamos terminar, de falar, não quer dizer que nós vamos terminar o assunto, porque nós vamos falar muito sobre isso, e a respeito da salvação do corpo. E aí tem mais um entendimento que é o reino, que é reconquistado, e a graça, que é a salvação pela graça. Nós precisamos entender isso, porque não dá para ler a Bíblia e entendê-la completamente sem ter esse entendimento. Amém? 1 Coríntios, meus irmãos. Vamos ir para Efésios, mas vamos começar aqui. Nós estamos no primeiro capítulo, 2 Coríntios, meus irmãos. 2 Coríntios. Nós estamos no capítulo 1 de Efésios, nós temos ali o versículo 3 até o versículo 4, se eu não me engano, Quando fala ali, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Já está gravando já? Tá bom. Depois tem que apagar todas essas papagaiadas aí que eu repito e erro, Vamos lá. Vocês acharam, meus irmãos? Por isso não desfalecemos. Eu falei o versículo? Não. Versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos nesta noite para ouvir a Tua palavra e queremos receber a palavra do Senhor em nosso coração, para que possamos receber o alimento espiritual e caminharmos em direção ao Senhor para a Tua glória. Que a Tua presença se manifeste aqui, Pai. Eu sou inteiramente necessitado da Tua graça. Eu peço, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, desocupar sua mão. Bíblia aberta, não fecha a Bíblia. Bíblia aberta e aplaude a Jesus. Glorifica Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória dos seus na terra. Olha só, eu entendi duramente para que eu fui chamado. Eu vivo uma guerra dentro de mim, isso muitas vezes, quando vou pregar, quando saio do altar. Só Deus sabe o que eu penso no meu coração, porque eu sempre fui chamado para pregar, meus irmãos, para falar da palavra do Senhor. E é um chamado complicado nesse tempo, porque é um tempo em que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas ouvem, mas não escutam, ou escutam, mas não ouvem. E as pessoas, principalmente que vêm em nossa igreja, nós aprendemos muito a se mover nos dons, nos dons espirituais. A igreja Deus e Amor, ela é conhecida pelos dons. Aqui Deus faz milagres, aqui Deus cura, aqui Deus liberta, aqui o endemoniado cai e sai liberto, aqui Deus levanta o paralítico, enfim. Mas só que isso aconteceu de uma forma tão intensa em nossas vidas dentro da igreja, que nós acabamos ficando só nisso. Eu quero abrir meu coração com vocês antes de pregar. Nós acabamos focando o culto, focando todas as nossas energias, tudo que nós fazemos, e tudo que o pregador e o pastor faz é pensando nisso. Nós queremos oferecer para a igreja os milagres. Não é assim? Quando nós anunciamos um culto, quando nós anunciamos uma campanha, quando nós assumimos o altar, quando estamos fazendo a primeira parte, isso já está incrustado em nós. Nós dizemos, irmão, você que veio buscar o seu milagre, você que veio buscar a sua bênção, você que veio para ser curado, você que veio para ser liberto, você hoje vai sair daqui abençoado. E não estou dizendo que isso é errado. Não, isso não é errado. A igreja Deus e Amor nasceu neste poder. Só que você percebe que isso está ficando escasso. Já não é mais como era. Nós ainda continuamos anunciando que os milagres acontecem, mas já não acontecem mais como aconteciam. Vocês concordam comigo ou não? Amém. E muito por causa disso, porque nós paramos no sinal. Os milagres são os sinais. Nós precisamos entender que o milagre, ele aponta. O milagre não é o fim, o milagre é o sinal. O que é o sinal? Ele comunica algo. Mas o milagre não é o fim, a gente não chega no milagre e para ali. O fim é Cristo. O
o que mais importa na nossa vida é a comunhão com Cristo. Então, o sinal aponta para Cristo. Os milagres acontecem para que nós creiamos no Cristo. É isso que a Bíblia diz, não é? Só que a Bíblia também diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E aí, nós ficamos nos sinais. E esquecemos do importante para o desenvolvimento da nossa fé, que é o ensino da palavra. E eu tenho certeza que tem muita... Eu não estou dizendo que eu sou bonzão não, irmãos, na palavra. Mas tem muita coisa que eu estou falando aqui, que quando eu falei, você disse assim, não, isso não está na Bíblia. Porque você nunca ouviu isso. E não é porque o que eu estou falando é algo tão novo, é porque a maioria das pessoas não param para ler a palavra de Deus. Nós lemos assim, vou ler o Salmo 23, vou ler o Salmo 91, vou ler o texto lá de Mateus e tal, mas a gente não faz um estudo da palavra. E eu entendi que essa é a minha responsabilidade diante de Deus. Eu queria ser usado de uma forma em que eu orasse e os paralíticos levantassem. Isso nunca aconteceu, talvez para frente aconteça. Eu queria ser usado em libertação. Eu queria ser usado para ser mais avivado, levar as pessoas a sentirem a presença. Só não cumprimentar a igreja, porque tem pastor que é obreiro que é assim, irmão. Ele cumprimenta a igreja, só o jeito de ele cumprimentar a igreja, o povo já está, não é assim? Agora eu, quando eu cumprimento a igreja, se o povo tiver com sono, o povo termina de dormir. E aí eu fico numa guerra dentro de mim, só que eu estou entendendo para que Deus me chamou. Deus me chamou para isso. E eu quero que você coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou pedindo para você concordar com tudo que eu estou falando. Pelo contrário, eu preciso que você olhe nas Escrituras e veja o que eu vou falar. E se aquilo que eu falo não condiz com a palavra de Deus, não receba. Mas eu sei a minha responsabilidade. Porque você que é um membro, você que é um obreiro, você tem um cuidado de sua alma e você vai entregar a sua alma diante de Deus, você prestará conta diante do tribunal de Cristo das suas obras. Mas o pastor, além das suas obras, ele terá que prestar conta do que ele fez diante da igreja. E o meu maior medo não é chegar lá dentro diante de Deus e ser julgado pelos milagres que eu não realizei. Porque qualquer milagre que aconteça aqui, por exemplo, pode ter que seja alguém que tem um câncer escondido aqui hoje. A pessoa nem sabe que tem um câncer. Aí Deus olha para mim, pobre, miserável, pecador, e diz assim, eu vou usar o Natanael hoje para arrancar aquele câncer lá. Aí eu vou orar, nem imagina, irmão, nem estou imaginando. De repente eu oro e Deus faz um milagre. Aquela pessoa que nem sabia que tinha o câncer, coloca o câncer para fora. Já pensou que coisa sobrenatural? Se acontecesse isso aqui, irmão, eu creio que amanhã a igreja estava lotada, né? Só que essa pessoa, se porventura ela for curada do câncer hoje, ela pode morrer amanhã de novo. Não pode? Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, mas você sabe que Lázaro morreu, não morreu? Então, essas coisas, elas são importantes. As coisas terrenas, as curas, as libertações. Mas a parte mais importante da igreja, eu ouso dizer com certeza, é o ensino. A parte mais importante da igreja é o ensino. As outras partes chamam a atenção dos novos convertidos. Porque o novo convertido, se ele vem para a igreja, ele começa a ouvir a palavra, ele enjoa, ele não quer continuar. Porque ele não tem conhecimento ainda do início da fé. Então, se a gente começa a dar um estudo aqui, por exemplo, a pessoa vem pela primeira vez na igreja, e ele começa, no primeiro dia ele já recebe um estudo, provavelmente ele não vai voltar. A não ser que seja muito de Deus aquele estudo. Porque as pessoas elas estão vindo para querer conhecer o poder de Deus. Só que você que já tem um pouquinho mais de experiência de caminhada com Deus, você precisa atentar-se para o estudo da palavra. Porque é só assim que você se torna um crente maduro. Amém, meus irmãos? Amém. Então veja, nós falamos aqui da salvação do Espírito, falamos da salvação da alma, e hoje nós vamos falar da salvação do corpo. Quando nós conhecemos o Evangelho, e que fomos salvos no Espírito, isso se deu através da nossa fé. Foi assim ou não foi? Amém. Você creu no seu coração, lembra de Romanos capítulo 10, versículo 9? Se confessares com sua boca, e creres com seu coração, que Cristo ressuscitou dentre
dentre os mortos será salvo. Por quê? Com a boca se confessa e com o coração se crê. Então, o teu início, o seu novo nascimento, deu-se pela fé. Isso não é uma ação sua. Não depende de mim. Eu criei em um Deus que fez. Porque a salvação do Espírito não depende de nós. Nós deixamos claro aqui, quando nós vimos Efésios capítulo 2, versículo 7, versículo 8, versículo 9, que fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela é dada a nós pela fé. Mediante a fé, pela graça mediante a fé. E não vem de obras. Para afirmar esse entendimento, eu quero que você leia comigo João. Abra aí Bíblia, capítulo 1 de João e versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Eu vou só repassar espírito e alma para chegarmos no corpo. Não fecha, marca aí 1 Coríntios, né? 2 Coríntios que nós limos. Vamos ler o versículo 12. Mas todos que o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem no seu nome, veja, os que creem no seu nome. Agora veja o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Então, como é que você nasceu no Espírito? Não foi sua vontade. Não foi vontade do seu pai, não foi vontade da sua mãe. Não foi vontade do sangue, não foi vontade do varão. Mas foi vontade de Deus. Assim como o nascimento de Jesus não foi pela vontade de varão, foi pelo Espírito Santo, o novo nascimento em nós também é operado pelo Espírito mediante a fé. Amém? Então você nasceu do Espírito para uma nova vida, e esta vida que se inicia e começa pelo Espírito, agora ela vai desenvolver-se na sua alma, porque a tua alma é a psique, é o conjunto de informações que você guarda desde o momento em que você nasceu e do momento em que você teve uma consciência a respeito das coisas que acontecem ao seu redor. Então você começou a acumular entendimento, você começou a acumular experiências, sendo boas ou negativas, sendo agradáveis ou não a Deus, e tudo isso foi formando em você o seu caráter, o caráter humano, o caráter pessoal que você tem. Então esse caráter, quando você está longe de Deus, esse caráter está totalmente corrompido. Não é o caráter de Cristo, não é o caráter de Adão antes de pecar, é o caráter de alguém que caiu, de uma natureza caída. Então agora o Espírito vai começar a lutar contra a sua carne que representa a sua alma, e o seu Espírito que representa o Espírito de Deus, começarão a lutar um contra o outro, porque a carne quer fazer a vontade da psique, da alma, que está contaminada pelo pecado, mas o Espírito quer fazer a vontade do Espírito de Deus. Então essa guerra, todo dia ela é vencida, ou todo dia ela é perdida. Então essa é a salvação que nós perdemos. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, que se você teve um pequeno estudo, ou estudou um pouquinho a palavra de Deus com respeito à soteriologia, você vai entender que existem duas ramificações que creem na salvação, as mais conhecidas. Uns são os arminianos e outros são os calvinistas. Quem já ouviu falar? Calvino declara: uma vez salvo, salvo para sempre, ou sempre salvo. Armínio crê que o homem pode perder a salvação. Depois de ter sido salvo, pode perder a salvação. Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Os dois. Por quê? Quando Armínio leu a palavra de Deus, ele atentou-se para a salvação da alma. Ele não tinha o entendimento que hoje nós temos. Observe, a revelação de Deus, ela é progressiva. Você vai concordar comigo que existem coisas que estavam escondidas dentro da palavra de Deus. Tesouros escondidos para um tempo. É a mesma Bíblia, é o mesmo princípio, mas existem revelações dentro da palavra que estão guardadas para um tempo. Porque Deus guarda pessoas e revelações para um tempo. Porque o povo da igreja ainda não está disposto, não está pronto para ouvir aquela revelação. Então a revelação dos pais da igreja, de Armínio e de Calvino, foi essa:
Calvino, ao ler a Bíblia, atentou-se para a salvação do Espírito. Ele lia os textos e dizia: não tem como, uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu não posso me perder mais. Eu já sou filho de Deus, não tem como perder a salvação. Agora Armínio já dizia: não, eu posso perder. O texto mais clássico é Hebreus capítulo 6, né? Porque é impossível que os que provaram o dom celestial e decaíram sejam renovados para o entendimento. Só que esse é o problema de você examinar as Escrituras somente com o seu olhar. Porque Deus guardou em cada um de nós um pouquinho dele. Então a igreja é o corpo de Cristo. E se eu começo a estudar a palavra de Deus e me isolo em meu entendimento, eu não vou ter um entendimento completo. Porque a sabedoria de Deus só é conhecida pela igreja. Abre em Efésios capítulo 4, por gentileza. Quem está entendendo, quem está ouvindo, diga amém. Efésios capítulo 4, veja só, como que a sabedoria de Deus é conhecida? Olha ali. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Veja, multiforme sabedoria. São muitas formas de dizer a mesma coisa. Então, Deus guardou um pouco da sua sabedoria para mim. Deus guardou um pouco da sua sabedoria para o pastor Denderson. Deus guardou um pouco da sua sabedoria para o pastor Silvânio, presbítero Silvânio. Deus guardou um pouco da sua sabedoria para o pastor Samuel, para o pastor Marcos. E quando é que nós temos um entendimento completo de Deus? Quando todos nós nos unimos e queremos ir na mesma direção. Só que o problema da igreja é que quando eu tenho um conhecimento, um entendimento, que muitas vezes me torna um pouco diferente dos outros, ao invés de me aproximar por esse conhecimento, nós nos afastamos. Um se afasta do outro. E aí o batista não concorda com o assembleano não concorda com o presbiteriano não concorda com o deusabaniano. E em vez de nos unirmos, nós nos atrapalhamos. Em vez de trabalharmos juntos, nós trabalhamos pela divisão da igreja. E um reino dividido não prospera. Vocês estão aqui, meus irmãos? Então veja, a salvação da alma. Onde é que eu li? E antes? João. Então veja, a salvação da alma, ela é gradativa. E por que Calvino e Armínio não tinham esse entendimento? Porque não era o tempo. Então quando alguém disser para você: eu sou calvinista, ou você é calvinista ou arminiano, você diz: eu sou de Cristo. Porque o entendimento que eles tinham, eu já tenho ele mais alto para a glória de Deus. Porque eu entendo que a salvação do Espírito não se perde, mas a salvação da alma se perde. Porque o que foi feito no seu Espírito é irreversível. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se une a Cristo, nós ouvimos aqui segunda-feira passada, torna-se um só com Ele. É assim ou não é? Você leu ou não leu? Você leu Jesus dizendo que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca? Você leu? Nós lemos o que João disse, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Você leu ou não leu? Então veja, o Espírito está pronto, mas agora ele vai lutar contra a sua alma. E o princípio da salvação foi a fé. O final da salvação da alma também é fé. O final da sua salvação é o fim da sua fé. Por que fim da fé? Abre a 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler um texto mais comprido aqui, para nós entendermos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Veja, nos gerou de novo para uma viva esperança. Por que nos gerou de novo? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então nós fomos gerados em Deus. O que foi gerado de novo? O que foi gerado de novo, meus irmãos? Pode responder sem medo. O seu espírito foi gerado de novo, não é? Porque o seu corpo não é gerado de novo. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim para ele: como é que eu posso voltar a nascer de novo? Sendo barbado, sendo homem, como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus disse para ele: não estou falando da carne.
Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é espírito é espírito. Eu digo para você, se você não nascer da água e do espírito, você não pode nem ver nem entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o seu corpo não é gerado de novo, você só nasce uma vez. E morre somente uma vez. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez. A sua alma também não nasce de novo. Quando você aceitou Jesus, Deus não apertou um botão de reset na sua mente, você esqueceu todas as suas experiências. Você é a soma de tudo que você viveu. Se você vivia no pecado, se você vivia no vício, se você vivia na prostituição, Jesus te libertou. Mas ainda há aí uma raiz que tenta ressuscitar todo dia. Não é assim? E se o teu espírito não estiver fortalecido, você vai voltar para lá. Porque a tua carne vai vencer, se não houver vida no espírito. Então a alma não volta, a alma não nasce, mas o teu espírito é gerado de novo. Então esse gerar de novo é a vida do espírito. Amém? Amém. Bendito seja Deus que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esse texto é muito poderoso, mas eu vou passar, porque eu quero falar a respeito do que nós estamos falando aqui, a salvação do corpo. Então precisamos terminar a alma. Eu quero só ler o versículo de 7 agora, vamos lá. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Olha só, tem que voltar ao versículo 6, não dá não para pular texto sem contexto, não dá certo. Vamos ler o versículo 5 de novo. Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco entristecidos com várias tentações. Olha o processo da salvação da alma. Deus gerou você de novo para uma nova e viva esperança, ainda que importa que por um momento vocês estejam entristecidos com várias tentações, e que a prova da vossa fé seja como ouro provado no fogo. Olha só o que acontece quando o ouro é colocado no fogo, irmão. O que acontece quando o ouro é colocado no fogo? O ouro queima? O ouro desaparece? O ouro termina? Não. Mas o que acontece? Quanto mais fogo é colocado no ouro, mais o ouro é purificado. É assim ou não é? Toda a impureza do ouro é removida e esse ouro vai ficando mais bonito. Então a salvação da alma a minha alma agora vai ser, primeiro, Deus fala pelo amor, né? Aqui nós colocamos aquele, se não vem pelo amor, vem pela dor. O primeiro que Deus usa é o amor. Ele te ama, e Ele faz com que você sinta o amor dEle, certo? Então você sente o amor dEle, você crê no Evangelho dEle, você se converte, você aceita Ele, você recebe a salvação do teu espírito. Só que aí o amor dEle, você ignora. Você é filho, mas você continua pecando, errando, falhando, vacilando, pisando na bola. Você continua se afastando de Deus. Deus usa pregadores, você vem na igreja e ele fala através de um pregador: olha, você está fazendo algo errado. Ele talvez não fala diretamente com você, mas a palavra é usada e você sente que é para você. Mas você diz assim: não, vou continuar um pouquinho mais. Então o que Deus faz? Deus vai permitir o fogo da provação, porque Ele tem cuidado da sua alma. E o propósito de Deus agora é apagar o caráter mundano de você e gerar em você o caráter de Cristo. Porque para que teu corpo seja glorificado, você precisa ter o caráter de Cristo. Olha o que Colossenses diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Então aí as provações vão acontecendo para que você vá se rendendo aos pés de Cristo. Se você não se rende por amor, Ele vai usando os açoites, Ele vai usando as provações, as adversidades da vida para te aproximar de Deus. Porque se você é filho, você recebe a correção. Hebreus 12:6, Ele açoita, Ele repreende e castiga aqueles que Ele toma por filho. Então se você é filho, querendo ou não querendo, Ele vai te colocar no lugar que você tem que estar. Porque o filho rebelde, ele vai ser açoitado. O filho obediente, ele ouve o conselho do pai, assim não é? Mas quando o filho se rebela, o pai precisa açoitá-lo. Mas o filho que é filho, uma hora vai ter que reconhecer o que o pai falou. Então esse processo de salvação de alma vai me trazendo maturidade, até que as pessoas olham para mim e não veem mais a mim, elas veem Cristo em mim. Aí nós podemos dizer: não sou mais eu que vivo, Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E aí esse processo não é igual para todo mundo. Esse processo é diferente. Cada um
recebe e aceita melhor. Ao passo que a salvação Deus dá igual para todo mundo no espírito, a salvação da alma é diferente, a recompensa também será diferente. Porque Deus é justo. Eu vou ler um texto com você para você entender. Mateus, vamos lá para Mateus, só deixa eu ver o capítulo certinho. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Estão ouvindo, está sendo produtivo, meus irmãos? Vocês estão recebendo a palavra de Deus? Amém? Tá, agora eu só preciso achar, meus irmãos. Só preciso achar. Será que é Mateus? Oh, Jesus, me ajuda. Ah, Mateus 20. Mateus 20. Olha, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso aqui é Jesus falando, né? E ajustando ele com trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Veja só, que hora que ele saiu, a primeira informação, saiu de... O que é a madrugada para o judeu? 6 horas da manhã inicia o dia de trabalho, inicia o dia. Quando o sol nasce, é a primeira hora do dia. Né? Aqui para nós o sol nasce mais cedo, né? Às vezes é 5 horas o sol já nasceu, né? No forte do verão. Mas lá 6 horas da manhã é a primeira hora. A terceira hora é 9 horas. A sexta hora é meio-dia. A hora nona, a hora que Jesus morreu, que hora que é? 3 horas da tarde. E a 12ª hora é 6 horas, é o final do dia. Então esse homem aqui, ele tinha uma vinha e ele saiu de madrugada, antes de começar o trabalho, antes das 6, para assalariar trabalhadores. Então ele assalaria o primeiro conjunto de trabalhadores e ele trata com eles, ó, vocês vão trabalhar comigo durante um dia e eu vou dar a vocês o dinheiro de um dia de trabalho. O que é o dinheiro de um dia de trabalho? Um dinheiro, um denário. Então um denário era um dia de trabalho. Isso aconteceu na primeira hora do dia. Agora veja o versículo 2, versículo 3. E saindo perto da hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, ele sai de novo. E vê que outros estavam ociosos. Ele encontra pessoas que não estão trabalhando na praça. E aí ele diz, versículo 4. Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Ou seja, vamos fazer uma divisão aqui. Você começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Vamos dizer que o salário de um dia de trabalho é R$100. Certo? Então, nós precisamos dividir esse dia em 4 períodos. Da primeira às 3, das 3 às 6, das 6 às 9 e das 9 às 12. Aquele que trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde merece ganhar os R$100, não merece? Trabalhou 12 horas. Mas aquele que trabalhou das 9 da manhã, ele já não merece ganhar os R$100. Se esse homem é justo, o que ele tem que fazer? Ele tira 1/3, R$25, é assim ou não é? E paga 75, porque o camarada começou a trabalhar 9. Não é justo ele ganhar igual o outro que vai trabalhar desde as 6. Continuamos lendo. Saindo outra vez, perto da hora sexta, perto do meio-dia, e nona, fez o mesmo. Então, saiu meio-dia e saiu 3 horas. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, ele vai lá e encontra outros que estavam ociosos e perguntou, por que vocês estão ociosos todo dia? Aí versículo 7, disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes um jornal, começando pelo derradeiro até ao primeiro. Olha só, quando chega a hora de todo mundo ir para casa, o dono da vinha chama o carregado dele, o gerente dele, e fala assim, ó, paga um dinheiro para todo mundo. Desde aquele que trabalhou, o jornal era um dia de trabalho. Então você vai pagar, desde aquele que trabalhou das 6 até as 6, um dinheiro. E você também vai pagar desde aquele que trabalhou das 3, entendeu, né, irmão? Tem matemática que dá um bug, né? Desde que trabalhou, até o que trabalhou 1 hora só, você vai pagar igual para aquele que trabalhou 12 horas. Aí olha só, escuta aqui, irmão. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam, o que está escrito aí? Um dinheiro cada um. Então Jesus começou pagando pelos que chegaram por último. Quando eles receberam um dinheiro, os que começaram a trabalhar desde o começo pensaram assim, nossa, esse camarada é bom demais.
Porque se ele pagou um dinheiro para aquele que trabalhou 1 hora, nós trabalhamos 12, então agora nós vamos sair daqui com o bolso. Né? Só que olha o que acontece. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma este que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Em outras palavras, Deus está dizendo: eu salvo quem quiser na hora que eu quiser. Não é que você quer mandar quem eu vou salvar e quem não vou. Então vai ter gente que vai querer achar que a salvação tem níveis diferentes. A salvação do Espírito é uma só para todos. Não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo. Então ele salva todo mundo igual. Aleluia. Tanto aquele que aceitou Jesus bebezinho, criancinha, e viveu a vida inteira, como aquele que aceita Jesus na última hora. A salvação é igual. Glória a Deus. Você já viu, por exemplo, pessoas que sofreram um acidente de moto, levou um tiro, nunca serviu a Deus, ímpio. Ele leva um tiro e está lá, agonizando, sangue saindo pela boca. Chega um mensageiro do Evangelho lá, pega na mão dele e diz assim, ele não consegue nem falar. Fala assim: você me ouve? Aperta a minha mão. Você está me ouvindo? Você me entende? Ele aperta a mão. Você já ouviu falar de Jesus? Olha, Jesus é o seu Salvador, Ele morreu para te salvar. Você quer aceitar e confessar Jesus agora como seu Salvador? Se você quer, aperta a minha mão. Ele aperta a mão. Ele não sabe nem falar mais. Mas o que acontece? Você quer que ele foi salvo? Amém. Amém. Mas aí esse camarada vai chegar no céu e vai receber o mesmo benefício do missionário da Miranda? Glória a Deus. Ele vai receber o mesmo galardão do missionário da Miranda? Vocês acham isso, irmãos? Amém. Porque Deus é justo. Então você precisa entender que salvação é uma coisa, galardão é outra. A igreja entendeu que salvação é galardão é salvação. Deus é justo. Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não tem como ele recompensar o ladrão da cruz, que não teve obra nenhuma, da mesma forma que ele recompensou o apóstolo Paulo. Não tem como ele recompensar a mim, da mesma maneira que ele vai recompensar o missionário da Miranda, porque não tem comparação. As nossas obras são muito diferentes. Você entende? Então você precisa entender. A Bíblia está falando de salvação e reino. Salvação é Cristo que conquistou. O reino sou eu que conquisto. Tem gente aqui na terra que foi muito importante, mas lá no céu não vai reinar. Ele é salvo, mas não reina. Porque ele não tem galardão. Ele tem salvação, mas não tem galardão. Está entendendo o que eu estou falando? Olha só, um detalhe que passa muito despercebido. Eu comecei a pregar do corpo para ir para o outro lado, mas é importante, é o Espírito Santo que está me direcionando. Olha só, lá na cruz, lembrei do ladrão. O ladrão da cruz está lá, crucificado lá de Jesus. Ele reconhece, ao passo que o outro murmura contra Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele diz: olha, quando o Senhor entrar no teu paraíso, ou quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Não é isso? Ele não diz? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Vamos lá para ler? Vamos lá, irmão? É Lucas que está? Quem lembra aí? Mateus? Qual o número, meu irmão? Mateus o quê? 27. Mateus 27? É mesmo? Será que é, meu irmão? Eu acho que é Lucas, não é não? Lucas o quê? Ajuda aí, meu irmão. Ajuda-me. Mas tá doido? Eu não sei, nem metade, é muita coisa, a Bíblia é muito grande. Lucas 23, muito obrigado, Diácono. Deus abençoe o senhor. Olha lá, olha, presta atenção nisso aqui passa despercebido da mente da gente, Cadê? 23 o quê? 39. 39? Não, 42. 42. Olha só o que ele diz para Jesus.
E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está pedindo? Quando o Senhor entrar para reinar, eu quero reinar com o Senhor também. Olha o que Jesus responde para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, ó. Paraíso é uma coisa, reino é outra. O paraíso é graça. Você creu em Jesus, você está livre do inferno. E não adianta você dizer que não está, porque é Bíblia, irmão. Creu em Jesus, está livre do inferno. Só que existe uma diferença entre estar livre do inferno e reinar com Cristo. Porque veja, por que você foi condenado ao inferno? Foi pelo seu pecado? Não, de Adão. Pelo pecado de Adão. Então, pelo pecado de Adão, você foi condenado ao inferno. Por que você é livre do inferno? É pela sua obra de justiça? Não, é pela obra de Cristo. Então, assim como o pecado entrou por um homem e a morte entrou por esse homem, Romanos 5, não é isso que a Bíblia diz? Assim como a morte entrou por um homem, então a justiça de Deus também vem por um homem só, Cristo. Quando Deus olha lá do céu, Ele não vê mais esse mundo de homem aqui. Ele só vê dois homens. Ele só vê Adão pecador e Adão santo, o último Adão. Porque nós estamos aonde? Nós estamos no corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo. Então quando Deus olha de lá, Ele só vê dois tipos de pessoa: os que estão mortos em pecados, que estão em Adão, e os que estão vivos pela justiça de Cristo, que estão em Cristo. Amém. Então a salvação do Espírito, ela é gratuita e não custou nada para mim. Eu criei e sou livre do inferno. Irmão, presta atenção. Inferno, olha só, por que nós temos essa confusão no estudo da palavra? Porque a Bíblia que nós temos, ela não é o texto original. Você sabe que a Bíblia brasileira, a Bíblia em português, é a Bíblia que contém mais... qual que é a palavra? Não posso errar nessa palavra, porque é muito importante. Não é erro de tradução. É tradução que não queria dizer o que era de verdade. Porque veja, tem uma frase latina que diz assim: tradutore extraidore. Todo tradutor rouba um pouco da originalidade do texto. Deus não permitiu que a essência da palavra se perdesse. Só que o nosso vocabulário em português, muitas vezes o tradutor não encontrou uma palavra correta para traduzir a palavra que estava escrita no grego. Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Amém? Então veja, vou dar uns exemplos para vocês. Para nós, na Bíblia, só tem uma palavra para inferno. Na verdade, duas: inferno e lago de fogo, e Hades. Hades não fala, né? Fala inferno. Só que veja, no grego, tem Hades, Geena, Tártaro, Seol e lago de fogo. São 5. Cada um representa uma coisa. Você está entendendo, irmão? Amor, para nós, só tem uma definição de amor: eu amo chocolate e eu amo minha esposa. Não dá para dizer isso na mesma frase, na mesma proporção. Não é? Senão a mulher vai ficar brava, irmão. Você ama eu igual você ama chocolate? Entende? Só que no grego tem 4 definições de amor. Olha, amor eros, tem ou não tem? Amor de marido e mulher. Amor ágape, o amor de... Não, amor de irmão, né? Não, amor ágape é o irmão de Cristo, de Deus. Amor filéu, o amor de irmão. E o outro amor que eu esqueci agora, mas é 4. Certo? Mesma coisa para a salvação. Dentro da Bíblia existem 2 palavras para salvação: sozo e soteria. Quem já ouviu falar? Vocês nunca ouviram falar? Sozo e soteria. Então tem texto da Bíblia que é escrito sozo: quem crê em mim, sozo, tem a vida eterna. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Soteria. Sozo, salvação de Cristo. Soteria, a minha parte que cabe a mim, para que a salvação se complete em mim. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém. Por que nós não temos entendimento da palavra? Porque nós não vamos para o original. Você precisa entender o original do texto para você entender o texto completamente. Outra palavra que nós estamos falando aqui do corpo. Por que para nós vida na Bíblia é uma vida só?
Por que nós não temos entendimento então, pastor? Porque agora você está falando esse negócio aí, eu nunca vi na Bíblia que tem esse negócio de vida de corpo, alma e espírito, que Deus tem que salvar meu corpo, minha alma e espírito. Na Bíblia está, só que na nossa tradução não tem. Por quê? Porque lá no texto do grego vai ter 3 vidas que representam a mesma vida. Primeiro, bios. Quem estudou biologia? Bios, vida no grego, bios, vida natural, vida da natureza, vida bios. Depois, zoe. Quem ouviu falar de zoe? No grego também, vida no espírito, zoe, vida no espírito. Psique, quem ouviu falar de psique? Vida da alma, mente. Vocês estão aí, irmãos? Está sendo enfadonho, está sendo cansativo? Estou falando abobrinha? Talvez esteja. Estou não, né? Eu não sei, você vai ver lá depois, vai pesquisar depois, né? Então veja, é por isso que nós não temos um entendimento. Nós estamos falando aqui da salvação do corpo, alma e espírito. Salvação bios, salvação zoe, salvação psique. Então nós precisamos ter esse entendimento para compreender o texto. Amém, irmãos? Amém. Então eu estou falando da salvação do corpo, mas para que nós caminhemos no entendimento, você precisa deixar isso claro. Amém? Amém. Tá, qual foi o último texto que eu li, meu irmão? Me ajuda aí, vocês me ajudam, vocês têm a mente boa. Eu li do ladrão, né? Essa aí é a história para outro dia. Tá, então nós estamos falando do corpo. 3:10. Ah, é. Não, eu preciso ler. Primeira Pedro. 1 Pedro, que eu parei de lá. É isso, né, meu amor? 1 Pedro, você que já viu, não sei se você lembra. Olha lá. Então eu estou falando do início da fé. Começou no Espírito, quando você creu, a salvação começou no Espírito, amém? Amém. Irmão, agora vamos falar do fim da fé. Por que fim da fé? O que é a fé? Crer no invisível. Fé é ver aquilo que não é visível. Uma definição simples de fé. É isso, não é? Você enxerga com os olhos da fé antes que exista. É assim, não é, meu irmão Paulo? Fé é isso. Então essa fé, eu preciso dela para servir a Deus. Porque não tem como crer num Deus que eu não vejo. Quem já viu Deus aí? Você já pode ter visto o anjo, quem tem o dom de visão, já pode ter visto o céu, mas você nunca viu Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, versículo 18. Deus te dá dom de visão, quem tem o dom de visão é um dom lindo, ele enxerga maravilhas, coisas lindas do céu, mas nunca vai ver Deus aqui nesse plano. Então como é que nós cremos em Deus? Pela fé. Então nós precisamos de fé, por isso que o início da jornada com Deus é a fé, e o fim da nossa salvação é a fé também. Olha lá, nós paramos no versículo 7. Para a prova de vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gozo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Olha aí, qual que é o fim da fé? A salvação da alma. Então veja, agora nós vamos entrar na salvação do corpo. E não vai dar tempo de falar hoje de novo. Por misericórdia, né, Jesus? Não vai dar tempo, não. Agora nós entramos na salvação do corpo. Quando eu cheguei no nível de conhecimento de Deus, que a minha vida, a minha salvação da alma está quase completa, ou eu morro. Se eu morrer, o meu corpo vai para o cemitério, o meu espírito volta para Deus e a minha alma vai para um lugar de descanso. Ou pode ser que eu seja arrebatado no advento da vida do Senhor Jesus. Então agora, Deus vai resolver o problema do meu corpo, porque o meu corpo me salvou. Escuta o que eu vou te dizer. O nosso corpo é um milagre de Deus para a nossa salvação. Amém. Porque Deus é eterno. E se nós tivéssemos pecado em estado eterno, não haveria arrependimento para nós. Você já se perguntou por que Deus não perdoou o diabo? Já se perguntou? Sim. E você tem uma resposta para isso? Por que Deus não perdoou o diabo, irmão? Porque se nós for analisar, tem uns crentes que pecam pior do que o diabo. O primeiro pecado do diabo é que não tem coragem de revelar. Mas tem uns crentes que já têm uns pensamentos pior do que o primeiro pensamento do diabo, irmão. Será que eu exagerei agora?
Na matéria, acho que tem. Tem uns crentes que o diabo fala assim: nossa, eu não tinha pensado no que ele fez ainda. Não tinha pensado em fazer isso, não. Eu vou tirar umas aulas com ele. Então o que acontece? Esse diabo, ele pecou e não teve salvação para ele. Agora, para nós tem salvação, sabe por quê? Porque Deus criou você com um corpo mortal. Observe lá no Éden, tinha um monte de árvores, mas tinha duas árvores que eram especiais. Um monte de árvores naturais, a maçã, a pera, a uva, a laranja, o abacate, enfim. Mas tinha duas árvores, que uma era a árvore da eternidade, a árvore da vida. Quem lembra da árvore da vida que estava no Éden? Tinha ou não tinha? E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí as pessoas perguntam, por que é que Deus colocou essa árvore? Por que Deus falou para Adão que ele não podia comer? Escute o que eu vou te dizer. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a porta de saída do jardim do Éden. Porque a prova do amor de Deus, a maior é o livre-arbítrio. Então, se Adão tivesse preso no amor de Deus, o amor de Deus não era amor. Então Deus precisava deixar uma oportunidade para Adão, se ele quisesse ir embora. Então qual que era a condição de Adão sair e ir embora do jardim? Desobedecer a Deus. Então a árvore é a prova do amor de Deus, porque ninguém que ama, escuta só, irmão, será que o João de Barro ama a sua passarinha lá? É uma demonstração de amor ele colocar ela dentro da casinha e fechar a portinha para ela não sair? Isso é amor? Então Deus não seria amor completamente se ele trancasse Adão no Éden e não tivesse jeito de Adão sair. A prova que ele ama é essa árvore. E Adão podia viver uma vida de delícias aos pés de Deus, só que ele renunciou, ele falou, eu vou pegar e vou sair. Então ele comeu o fruto. Só que olha, a primeira atitude de Deus, quando Adão comeu, Gênesis, vamos lá. Veja só. Irmão, estamos indo embora. Gênesis 3. Então disse, isso mesmo, 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então veja, para que o homem não comesse da árvore do conhecimento, da árvore da vida, porque Adão comendo essa árvore, ele vivia eternamente. Se naquele dia Adão comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fosse lá no fruto da árvore da vida e comesse, ele seria eterno. Então quando ele pecou no estado eterno, não tem mais como haver perdão. Aquilo que é cometido na eternidade é irreversível. É por isso que a palavra de Deus não volta atrás, porque Deus está na eternidade. E quando Ele fala uma coisa na eternidade, isso se torna lei, não pode voltar atrás. Porque a eternidade não tem tempo. É por isso que se Deus falou que vai te abençoar, você não pode duvidar, porque a palavra dele se torna lei. Você podia dar pelo menos um glória a Deus agora, né? Então aí ele só trancou a porta do jardim, colocou um anjo na porta do jardim para salvar o homem, porque agora todo o pecado é derramado sobre nossa carne, e aquilo que é corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. Então a salvação do corpo você vai receber um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu um corpo glorificado. Vamos ler agora 2 Coríntios 9:10, nós estamos indo embora. Vocês ficam comigo aqui, até 9:10, irmão? Amém. Nós vamos fechar a salvação do corpo hoje. Segundo o texto que nós limos inicialmente. Vocês estão aqui, meus irmãos? Amém. Capítulo 4, veja lá, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior, veja só, ainda que a minha capa, ainda que meu corpo se corrompa, vocês leram aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16? É isso, irmãos? Amém. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja, ainda que o meu corpo se corrompa, ainda que a minha vida do corpo esteja terminando pela doença, pela enfermidade, que é herança muitas vezes dos meus erros, o meu homem
se renovando interior, pelo contrário, está se renovando a cada dia. Amém? Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não olhando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Veja aí, não olhe, não sirva a Deus somente pelas coisas que se veem, porque aquilo que se vê é temporal, passa. Não venha na igreja só buscar cura, não venha na igreja só buscar carro, só buscar casa, só buscar saúde. Não, venha buscar aquilo que o dinheiro não compra e aquilo que o ladrão também não pode roubar. Aleluia. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aleluia. Está aí nesse texto aí, ó, versículo, não está aqui não sei onde é que está, irmão, mas sei que está na Bíblia. Se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí eu sei onde é que está, depois nós lê lá, 1 Coríntios 14. Então, se esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se você vem buscar só coisa terrena, você é tão miserável que só quer dinheiro para a sua vida. O que você vem buscar na igreja, irmão? Responda para você, qual é a tua motivação para servir a Deus? Glória a Deus. O que você está entesourando? Não atentando, versículo 5, agora presta atenção aqui, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, veja só, Paulo não está falando da tua casa que você mora, ele está falando do corpo. Olha o início do texto: o homem exterior e o homem interior. Então ele está falando aqui de corpo, tua casa, porque esse corpo é uma casa, não é uma casa? Você mora aqui, mas você está com data marcada para ir embora dessa casa. Então, se essa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja, nós temos uma casa eterna nos céus. Não é uma mansão, não está falando da mansão do céu, que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. É o teu corpo glorificado que você vai receber. Presta atenção: por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação que é do céu, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Que negócio é esse? Como é que eu estou vestido e estou nu? Dá para entender um trem desse? Tem base um trem desse? Olha só, se estivermos vestidos, formos achados nus. Que negócio é esse? O que Paulo quis dizer com isso? Você não pensa nisso, não? Como é que eu posso estar vestido e estar nu ao mesmo tempo? Ele não está falando de roupa material. As roupas materiais são importantes para nós, não dá para andar de qualquer jeito, não. Nós temos um padrão para se vestir. Mas existe uma roupa espiritual. E nós seremos glorificados e receberemos um corpo glorificado com uma roupa glorificada. O que é essas roupas, irmão? Nós vamos fazer um estudo aqui só sobre vestes. Mas eu vou dar só uma pitadinha desse estudo, que está lá em Apocalipse 19. Isso aponta para a igreja de Laodiceia, né? É. Pobre, cego e nu. Pobre, Cego e nu. acha que é rico, mas é pobre. Desgraçado, pobre, cego e nu. É. Coisa espiritual. E o senhor sabe que a igreja de Laodiceia representa o nosso tempo, né? O tempo de hoje. Que a igreja de hoje é uma igreja rica, que parece que é rica, mas é uma igreja pobre espiritualmente, cega espiritualmente e nua espiritualmente. Veja lá, Apocalipse 19, irmão, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Olha o que são as vestes espirituais. Linho fino, puro e resplandecente. Vocês estão aí, Apocalipse 19 ou não? O que é linho puro, fino e resplandecente? Olha só, olha que declaração maravilhosa. São as justiças dos santos. Porque linho fino são a justiça dos santos. Então como é que eu vou me apresentar diante de Cristo, diante de Deus? O que serão minhas vestes? As minhas obras de justiça. O que são as minhas obras de justiça, pastor? A minha obediência
que é ter obras de justiça? Não roubar, não matar, não mentir, não furtar, não dizer falso testemunho, não fofocar, não falar mal da vida alheia, não se vestir de qualquer jeito, não colocar coisas más diante dos seus olhos. Tudo isso que você não faz, que afasta você de Deus, são obras de justiça. Então, quanto mais você rejeitar o mundo, mais belas serão as suas vestes diante de Deus. Aleluia! Então nós vamos nos apresentar diante de Deus, se estando vestidos não formos achados nus. Eu tinha que ler Mateus 22, mas agora a hora já foi embora, irmãos. Eu estou desesperado porque eu tinha que continuar. Eu tinha que terminar, vocês têm que ir embora. E aí se eu começo a falar um monte aqui, vocês vão desanimar. Eu não vou mais lá no culto de ensinamento, porque o pastor começa a falar e não para mais. Ele começa 8 horas e às vezes é 9 horas, ele está falando demais. E eu tenho que trabalhar amanhã. Eu sei que os irmãos estão pensando assim, alguns estão. Então eu não vou passar para frente. Eu quero que você continue. Vocês vão vir segunda-feira que vem? Amém. Vão mesmo, irmão? Ah, meu Deus do céu, assim vocês me alegram demais. Vocês não sabem como que eu fico, irmão. É tudo graça. Mas lá em Mateus 22 tem um camarada que ele entra numa festa e ele não está vestido a caráter para aquela festa. Você já leu esse texto? Amém. E aí o camarada é amarrado e lançado nas trevas exteriores. E ele está vestido, mas não é a veste das festas. Então veja, esse é o salvo no espírito que não é salvo na alma. Como é que Deus vai fazer alguém entrar no céu errado, irmão, por engano? Tem base um negócio desse? Você acha que o céu é tipo um lugar assim que entra lá, o cara vai no show lá e tem um muro lá atrás que ele pula o muro e entra para dentro? Não dá. Então como é que esse camarada foi parar lá dentro? Nós vamos falar disso aí segunda-feira que vem. É. Amém, meus irmãos? Aleluia! Deus abençoe vocês.